Olá, está começando mais um Drops em Pauta e hoje vamos falar sobre a 8ª edição da Copa do Brasil de Futebol de Mesa. O torneio aconteceu entre os dias 21 e 23 de abril no Círculo Operário Pelotense. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. É o que nos explica o presidente Luiz Lima. A gente foi contemplado para promover esse evento, um evento nacional do futebol de mesa. É um circuito bastante amplo, né, de diversas regras. Então aqui em Pelotas a gente está sediando a 8ª edição da Copa do Brasil pela estrutura do Círculo Operário Pelotense, né? Aqui está sendo promovida uma competição cujas entidades promotoras são o Círculo Operário, a Federação Gaúcha de Futebol de Mesa e também a Associação Pelotense, a APFM, né? Uma associação bastante tradicional da cidade, fundada em 1975, né? E de sorte o próprio esporte é muito tradicional, né? Os eventos nacionais desse esporte começaram em 1970, para a gente ter uma ideia. Então a gente está hoje com ele, modernizado, com 6 categorias jogando e 160 atletas. Basicamente o processo nosso de ser contemplado e poder honrar, né, a Confederação Brasileira de Circuito, trazer para Pelotas, que tem uma excelente estrutura que não deve nada para as outras sedes em âmbito nacional. Ao todo, 160 participantes passaram pelo campeonato, representando 21 clubes de todo o Brasil em 6 categorias. Uma outra coisa que eu acho que é importante salientar nesse evento de âmbito nacional é o crescimento do nosso esporte, o crescimento do futebol de mesa, nesse circuito nacional que está sendo sediado aqui, essa competição em Pelotas. A gente tem as categorias de base que representam a renovação do esporte. Então nós temos aqui o infantil jogando, que é o sub-14, é o equivalente ao sub-14, o júnior, que é o equivalente ao sub-18, as meninas que já estão na 3ª temporada estadual e na 2ª nacional, estão jogando também. E eu estou falando do universo de cerca de 50 atletas só de categoria de base feminino. Então o que a gente vem notando com o passar dos anos e das temporadas é a inclusão maior das categorias de base, que representam essa renovação do futebol de mesa em âmbito nacional. E o Rio Grande do Sul está muito bem servido, nesse particular, com um grande projeto que a gente tem de Santa Vitória do Palmar, né? Aqui em Pelotas também deve estar iniciando alguma coisa já no Círculo Operário Pelotense, de forma que o que a gente vem observando nos eventos de âmbito nacional e estadual é o crescimento da base, é o crescimento desses atletas que estão entrando e que vão depois, claro, disputar as categorias adulto e as diversas categorias, mas hoje eles formam uma base forte nesse esporte oficial, futebol de mesa, com as categorias infantil, júnior e o feminino também muito forte. Entre os atletas mais conhecidos está Christian Batista, oriundo da cidade de Rio Grande, que relata a experiência de poder jogar perto de casa. A sensação de voltar a Pelotas é muito legal, né? Eu sou de Rio Grande, natural de Rio Grande, estou com 45 anos e jogo futebol de mesa desde os 9 anos de idade. E há 18 anos eu moro em São Paulo, capital. E o futebol de mesa fez parte da minha vida assim, durante toda a infância e toda a adolescência. Se você pegar aqui esse campeonato, por exemplo, tem 160 participantes. O futebol de mesa certamente faz parte da história de todos que estão aqui desde a infância. Então, assim, voltar a Pelotas, na Zona Sul, que é um polo muito tradicional do futebol de mesa, e rever essas pessoas que eu conheço há 30, 40 anos é muito legal, muito legal. O futebol de mesa da Zona Sul, do polo Rio Grande e Pelotas, ele tem uma força muito grande. O futebol de mesa tem uma história de mais de 50 anos. Se a gente pegar a história dos campeonatos regionais e nacionais, Pelotas e Rio Grande são as cidades que mais têm títulos a nível regional e a nível nacional. Além disso, Christian nos explicou um pouco sobre as regras do futebol de mesa. Explicando um pouco como que funciona o jogo de futebol de mesa, um pouco da regra e dos equipamentos que compõem uma partida. Você tem os botões, cada jogador joga com 10 botões, e entre eles existe uma diferença, né? Nós temos o botão que é o cavador, que ele tem um grau 0 aqui, ou seja, a borda dele é reta, e nós temos o levantador, onde a borda dele tem um certo grau. A diferença é que o cavador ele não levanta a bolinha, ele joga, a bolinha vai sempre reta e rasteira. O levante, quando tu chuta a bola, ela levanta, ela vai por cima do goleiro, por exemplo, quando você vai chutar um chute a gol. Você tem a ficha, que é redonda, né? Uma peça de acrílico que serve para pressionar o botão, e tem a régua, também de acrílico. Tá? Antigamente, os botonistas, a grande maioria, jogavam de régua. No final dos anos 90, houve uma transição dos jogadores da ficha para a régua.
A régua ela dá mais precisão no jogo, né? A gente observa que quando a régua toca o botão, ela tem uma superfície maior de contato com o botão. Já a paleta, quando a gente toca um botão, ela tem um ponto só de contato com o botão. Então a régua ela dá mais precisão para o jogo. Tá? O jogo ele dura ao todo 50 minutos, são 2 tempos de 25 minutos. E a partida ela tenta reproduzir muito o futebol, né? Ela tenta ser o mais próximo possível do futebol. Ela tem uma regra já bem estabelecida, já há bastante tempo que ela rege, né, todas as partidas de botão, liderada pela Confederação Brasileira e pelas federações estaduais, aqui no caso a Federação Gaúcha de Futebol de Mesa. E nessa regra, basicamente, de uma forma mais ampla, mais geral, é um toque para cada jogador. Tá? Em determinados momentos da partida tem alguma penalidade que faz com que um jogador possa dar 2 toques na bola. Mas em geral é um toque para cada um. Então basicamente isso, é pressionando o botão e desenvolvendo o jogo, cada um vai ter a sua estratégia, sempre tentando criar alguma alternativa para gerar dificuldade para o adversário. E você, já conhecia o futebol de mesa? Diz pra mim aqui nos comentários. O Drops em Pauta fica por aqui. Até logo!